Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, galera. Novamente aqui o canal Neném BR com você nessa batalha diária aí de passar em uma das grandes universidades do Brasil. Meu nome, universidades públicas, né? Meu nome é Thiago Bastos, eu sou professor de Geografia aqui do canal no Enem BR. Galera, a gente vai concluir hoje a nossa aula sobre conflitos agrários, estrutura fundiária, reforma agrária no Brasil, ou seja, os conflitos do espaço agrário brasileiro. Nas aulas passadas, só para recapitular um pouco, a gente viu a questão jurídica da terra no Brasil, né? E nós observamos que desde o período colonizatório, né? Desde o período colonizatório até esse período republicano que nós vivemos, as leis brasileiras, elas sempre proporcionaram uma certa condição jurídica à concentração de terras no Brasil por aqueles que realmente têm dinheiro para pagar por essas terras ou têm poder político para garantir essas terras para si. Então, analisando friamente, desde as leis coloniais, período imperial e período republicano, nós temos aqui no Brasil o poder público, o Estado brasileiro, favorecendo que esta reforma agrária e esta estrutura fundiária não seja tão mudada, não seja tão alterada assim. Professor, mas tem um INCRA e tal. Sim, galera, claro, tem um INCRA. Hoje, algumas famílias são assentadas, a gente viu que da década de 90 para cá, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e mesmo na ex-presidente Dilma Rousseff, nós tivemos assentamentos, sim, aqui no Brasil, inclusive em uma quantidade até significativa, mas que ainda não eliminaram grande parte dos conflitos no campo e também, claro, obviamente, não resolveram o problema dessa concentração fundiária no Brasil, que é histórica, é de séculos, faz parte do período de formação do nosso território brasileiro. Já dizia Leonel Brizola, né? Já dizia o Brizola que a questão fundiária aqui no Brasil é caso de polícia, tá bom? Beleza? Galera, nós vamos ficar com alguns conflitos agrários, certo? Hoje nós vamos ficar com alguns conflitos agrários para a gente ter uma dimensãozinha do que seria do que seria a dimensão desses conflitos, né? Galera, é extremamente paradoxal a gente entender que um país do tamanho do Brasil, que tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto país do mundo em extensão territorial, um dos países que tem as maiores riquezas naturais, como ferro, manganês, bauxita, estanho, petróleo, ouro, em grande quantidade aqui no Brasil. É muito paradoxal a gente entender que um país tão grande, que teria condições plenas de dar colonização para vários indivíduos aqui no Brasil para a produção fundiária, dentro de um sistema de uso social da terra, essa situação, essa condição acaba não acontecendo, dando, claro, margem e espaço para diversos conflitos agrários que ao longo, né, da década de 80, 90 e também desse início de século, né, esse início do século XXI, vem acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, galera, é realmente muito contraditório e muito paradoxal, beleza? Esses conflitos agrários, eu gostaria que você ficasse ciente que essa relação conflituosa entre trabalhadores rurais que não têm suas terras, trabalhadores rurais que muitas vezes são poceiros, ou mesmo até numa condição de meeiros. Esses trabalhadores rurais, galera, eles não têm, num primeiro plano, a intenção de invadir propriedades privadas, né? Recentemente foi feita uma pesquisa junto ao Ministério da Agricultura aqui no Brasil, que no último censo, né, no último censo agropecuário, no último censo rural que nós tivemos aqui no Brasil, os trabalhadores, né, um sistema de meeiros e os trabalhadores que tomaram posses de terras, esses trabalhadores foram questionados quanto às suas intenções, né, de estarem ali naquela terra produzindo, né.
E esses trabalhadores foram categóricos em dizer que não querem tomar nada de ninguém, nada do que é privado, e sim querem ter apenas o direito do uso social da terra em terras públicas, né? Ou seja, nas terras devolutas que a gente já estudou anteriormente. Então, galera, é interessante nós entendermos que esses conflitos, né, agrários, esses trabalhadores que buscam o direito de terra, estão buscando apenas um direito constitucional que lhes é garantido na nossa Constituição. Beleza, pessoal? Vamos agora entender um pouco desses conflitos agrários. Vamos citar, né, alguns conflitos agrários. Slide cheio aí para vocês. Galera, os conflitos agrários, pessoal, é bem complicado, né? Bem difícil a gente ver algumas imagens e também digerir algumas coisas que acontecem nesse espaço agrário. Então, galera, vamos lá, sem mais delongas, vamos entender um pouco, né? Vamos citar dois conflitos agrários, né? O primeiro conflito agrário, o conflito do Eldorado dos Carajás, em 1996. Galera, 19 mortes, né? Um massacre aí, professor. Que foto forte, professor. A vida como ela é, galera, não é? A vida como ela é. Conflitos agrários não é conflito de tapinha, de puxão de cabelo, de areia nos olhos, não, galera. É bala, né? É conflito a bala mesmo, é conflito com foices, com facas, conflito com o que se tem na mão, né? Então, o conflito do Eldorado dos Carajás, que aconteceu no estado do Pará na década de 90, foi um marco dessa história, né, dos conflitos agrários no Brasil, tendo devido à crueldade da Polícia Militar do estado do Pará, que até hoje, apesar de alguns julgamentos que aconteceram com os comandantes daquela operação, até hoje estão impunes, né? Então foram mortos 19 agricultores, 19 agricultores sem terra, que lutavam pelo seu direito de uso social da terra e que perderam suas vidas, né? Perderam suas vidas, tornando mais vermelha ainda a bandeira do MST no Brasil, né? Já que o vermelho a gente aprendeu que refere-se ao sangue, né? Ao sangue derramado por esses que lutaram pela reforma agrária no Brasil. Galera, é interessante a gente deixar bem claro que esses conflitos agrários, geralmente, pessoal, o Estado não tem controle sobre esse processo, né? O Estado omisso, ou muitas vezes desequipado para garantir certa ordem no campo, acaba chegando num momento tardio, né? Quando esses conflitos já chegaram às vias de fato. Interessante a gente observar que muitos latifundiários, muitos agricultores, né, megaprodutores, donos de terras em grandes quantidades, eles utilizam da capangagem, né? Da capangagem, porque a pergunta deve estar pairando na sua cabeça. Pô, professor, como é que esses caras, já que o Estado não está ali para garantir segurança com as polícias, né, com suas forças estaduais, como é que esses conflitos são travados, né? Então, não pense que é o agricultor com a espingarda, sozinho, na casa grande, na fazenda dele, atirando contra aqueles que estão tentando derrubar a cerca da fazenda dele. Não é isso, galera. São capangas, né? São capangagem mesmo. Então, aí a gente tem diversos crimes nesse processo de conflitos agrários. Geralmente essas armas são armas ilícitas, não são legalizadas, muitas armas são até artesanais mais letais, e aí o posse legal de armas, né? Há também o homicídio, né? Que geralmente é doloso, já que o indivíduo, quando atira para matar, ele não atira para alejar ou para lesionar, ele atira mesmo para matar o agricultor, principalmente quando o agricultor já está dentro da propriedade, apossando-se daquela terra. Então, há diversos crimes nesse processo de conflitos agrários. Galera, o outro grande conflito é o conflito da fazenda Santa Lúcia em Pau d'Arco, que aconteceu nesse ano, né? Nesse ano de 2017. E, galera, é um tanto quanto revoltante a gente ter que dizer isso, tendo em vista que o conflito de Pau d'Arco
onde 10 trabalhadores perderam a vida, né? Até agora não houve nenhuma punição. Houve, galera, a parceria da Polícia Militar do Estado do Pará, a Polícia Civil, com alguns latifundiários locais. E até agora esse conflito de pau d'arco, que aconteceu também no Estado do Pará, não tem indivíduos punidos por tais atos. Então, 10 trabalhadores perderam a vida, 10 trabalhadores deixaram suas famílias, lutando por um direito constitucional garantido em Constituição brasileira, o uso social da terra, e não há punição para esses indivíduos. O Ministério Público do Estado do Pará investiga a condição das mortes desses trabalhadores. A maioria receberam tiros na altura do rosto e na altura dos ombros, né? E aí os policiais que participaram dessa operação relatam que atiraram de longe e que já foram recebidos a bala. No entanto, o Ministério Público atestou que a maioria desses agricultores estavam com armas de chumbo. É isso mesmo que você está escutando. Armas de chumbo. Arma de chumbo, professor, é aquela que mata passarinho? É, aquela que mata passarinho e, no máximo, no ser humano, provoca uma lesão um pouco mais séria, dependendo de onde esse chumbinho pode acertar. Então, a gente tem uma polícia que chega atirando para matar contra agricultores defendendo-se com armas de chumbo, né? Então, galera, não há ainda, por parte do Ministério Público do Estado do Pará, a punição a esses indivíduos que praticaram essa barbárie contra esses trabalhadores. E eu queria colocar o slide cheio aqui para vocês, galera, para vocês verem alguns dados sobre esse massacre do pau d'arco. Vamos lá. 10 trabalhadores mortos, como já falei para vocês, foram torturados, rendidos, né, pela polícia, e antes né, receberam tiros fatais, né, segundo os sobreviventes. Nenhum policial até agora foi punido ou apresentou qualquer sinal de ferimento desses trabalhadores para com eles, ou seja, os agricultores não tiveram chance de defesa, né? Foram homicídios, segundo o Ministério Público, dolosos, que não deu chance de defesa para a vítima, no caso dos agricultores. Esses policiais ainda não foram punidos. Foram 2 horas a duração do massacre. Nessas 2 horas, seguido o Ministério Público, houve sessões de tortura da polícia contra esses trabalhadores. E o Ministério Público também investiga que no momento em que esses corpos começaram a ser tirados do local e mandados para o Instituto Médico Legal do Estado do Pará, houve burlação do local do crime. Houve diversas provas de que um massacre aconteceu ali e essas provas foram apagadas, elas foram retiradas pela polícia, né? E, claro, aqueles que sobreviveram a esse massacre relatam que teve que correr para o mato, né? Porque senão morreriam junto com seus familiares. Então, veja só, pessoal, o que se tornou a disputa por terras aqui no Brasil, né? 19 mortos nos Carajás, no estado do Pará, na década de 90, mais 10 mortos agora no pau d'arco, né? Também no estado do Pará. É importante a gente ressaltar que o estado do Pará é o estado brasileiro que mais possui conflitos agrários em seu território, especialmente numa regiãozinha chamada Bico do Papagaio, cuja eu já vi 3 questões do Enem abordando esse assunto. Veja bem, Bico do Papagaio é a região mais conflituosa do Brasil quando o assunto é conflitos agrários. Beleza, galera? Eu queria que você continuasse aí com o slide cheio e eu trouxe para vocês um mapa aqui, ó. Olha só o mapa. Olha só o mapa, pessoal, de 1985 para 2016, no ano passado. Então não conta, né, com esse massacre de pau d'arco que aconteceu em 2017. Olha só, os estados que mais marcam, né, registram os conflitos agrários no Brasil. Galera, olha a diferença do estado do Pará para todos os outros estados do Brasil. O segundo estado brasileiro que tem maior índice de conflitos agrários seria o estado do Maranhão, com 164 conflitos, né?
de 1985 até 2016. Agora o estado do Pará tem 541 conflitos. Então, inegavelmente, há uma falência das estruturas do Estado brasileiro ali no Pará, quando o assunto é divisão, distribuição de terras no nosso território nacional. Divisão de terras para uso social dos indivíduos. Beleza, galera? Eu queria que você continuasse com a gente e entendesse quais são os personagens desses conflitos. Porque a galera tem personagens nesses conflitos. E os personagens são velhos conhecidos de quem estuda geografia com um pouquinho de mais atenção. Esses personagens seriam o gato, o meeiro, o poceiro e o grileiro, né? O gato, o meeiro, o poceiro e o grileiro. Galera, é o seguinte, queria que você prestasse muita atenção, porque esses dois são mais importantes para o Enem, que seria o poceiro e o grileiro. Vamos lá, vamos prestar bastante atenção. O pessoal quer o gato nessa história. O gato nessa história é esse cidadãozinho aqui, ó. Claro, ele e outros, né, milhares de gatos, né? Ele e outros milhares de gatos. Galera, o gato é aquele cara que vai aliciar os trabalhadores. Aquele cara que vai aliciar aquele trabalhador que não tem terra para plantar, que não tem sua própria propriedade, aquele trabalhador rural que está numa condição socialmente vulnerável e que aceita qualquer trabalho que venha pela frente. Geralmente, esses trabalhadores devem ou têm, né, que sair da sua cidade natal e se dirigir a fazendas de gado ou mesmo fazendas de produção de grãos como soja e milho, longe do seu município, longe do seu estado. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o Maranhão é um típico estado brasileiro que acaba exportando, né? Acaba exportando esses trabalhadores do estado do Maranhão para o estado do Pará e também para o estado do Amazonas, né? Muitos também vão para o estado do Amazonas. E aí é justamente esses trabalhadores, né? Esses aqui, trabalhadores rurais socialmente vulneráveis, que estão mais submissos aos trabalhos análogos à escravidão, né? O que é outra vergonha nacional, o trabalho análogo à escravidão no campo brasileiro. Então o gato, geralmente, ele trabalha para o grande latifundiário, né? E ele tem aquele papo bonito de dizer que vai oferecer, de dizer que vai ter trabalho, que vai ter salário, que vai ter melhores condições para esses trabalhadores, mas esses trabalhadores já chegam nessas fazendas endividados e é atrelado o salário desse trabalhador à dívida que ele contrai desde a sua saída da sua cidade natal até a sua chegada, aonde ele exerceria, né, ou exercerá o seu ofício. Então, configura-se como trabalho análogo à escravidão, né? E também é um problema do campo. Então, o gato, ele não deixa de ser fora da lei, sabe, galera? Porque ele alicia esses trabalhadores, né? Ele faz parte do processo ilícito de captação desses trabalhadores. O outro personagem é o meeiro. Professor, quem é o meeiro, professor? Galera, o meeiro seria esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, né? Ele trabalha geralmente na terra dos outros, ele não trabalha na própria terra dele. E o meeiro, ele divide a produção dele com o dono da terra, né? Ele paga o direito de usar a terra alheia com produção agrícola. Pessoal, mas é inteligente, é justo, né? Sim, galera, é justo. Justo quando o dono da terra divide de forma ou exige uma porcentagem justa da produção desse trabalhador. Quando não, acontecem os conflitos da mesma forma. O trabalhador que trabalhou por vários meses naquela terra, o trabalhador rural que cultivou aquela terra por vários meses, né? Cultivando feijão, milho, e aquele dono da terra que, pelo fato de ter a terra, exige uma produção maior do que a devida e acaba prejudicando esse meeiro e gerando conflito da mesma forma. Agora, galera, nada se compara aos poceiros e aos grileiros. Os poceiros, né, geralmente são famílias de agricultores tradicionais,
que tomam posse de terras públicas, as chamadas terras devolutas. Ora, galera, se é terra pública, né, eu não preciso falar mais nada para você, não é terra privada. Então, esses trabalhadores, que são trabalhadores carentes, são trabalhadores rurais pobres, não têm sua própria terra para poder plantar, tomam posse de terras públicas. Todavia, chega a figura do grileiro, o grileiro, e atesta que aquela terra devoluta é dele, e ele apresenta um documento falso, uma documentação falsa, dizendo que aquela terra é herança de família, herança de avô, e aparece com um documento envelhecido, falsificado, e esse documento envelhecido, falsificado, acaba tapeando, né, enganando esses trabalhadores poceiros. E esses trabalhadores poceiros, né, eles têm duas alternativas. Ou eles saem da terra, né, que vai ser grilada, ou eles saem por bem, no diálogo, ou eles saem debaixo de bala, né? Então, geralmente, os poceiros, eles acabam entregando a terra, porque o poceiro ele não trabalha sozinho na terra, ele é um agricultor familiar, ele está junto com uma família. Então, esses agricultores acabam ficando ao léu, acabam ficando jogados no espaço rural brasileiro, sem emprego, sem condição de produção e socialmente vulneráveis, né? E o grileiro acaba tomando aquela terra que é devoluta, que é a terra pública, e anexando aos seus domínios, ou seja, apossando-se do que é público. E o nome disso é roubo, estelionato de patrimônio, né? De bem público, a terra devoluta. Professor, e quem são esses grileiros, né? Quem são esses grileiros? Tem a cara de um grileiro aí, professor, pra gente ver? Tem não. Por que não tem a cara de um grileiro, professor? Você mostrou o gato, tá aqui ele, bonitinho. Você mostrou o meeiro, tá aqui ele, bonitinho. Você mostrou aqui, ó, os poceiros, professor, bonitinho. Mas cadê o grileiro? Ó, pessoal, o grileiro ninguém vê. Sabe por que o grileiro ninguém vê? Porque geralmente o grileiro é uma pessoa muito poderosa, sabe? Geralmente o grileiro, ele é um deputado, ou conhece um deputado, ou é da família de um deputado, ou um senador, da família de um senador, ou é um grande comerciante local, ou é um grande político da região, um prefeito. Então ninguém vê o rosto dessa galera, pessoal. A gente vê os efeitos que a grilagem, né, ocasiona aqui no Brasil. Nós conseguimos ver as tragédias rurais que a grilagem proporciona para o território brasileiro, mas o rosto desses grileiros a gente não consegue ver, né? E como são crimes que geralmente são difíceis, o Estado está ali punindo com rigor e fiscalizando essas terras, geralmente terra grilada, é terra tomada do Estado, beleza? Então, o grileiro, ele é sim completamente ilícito no processo. Ele é ilícito porque ele toma, ele rouba terra pública, terra devoluta, e não permite o uso social da terra em terras públicas que estão ocupadas por poceiros, né? O meeiro é um trabalhador rural, que não tem sua própria terra, né, e que produz na terra dos outros e fica com parte, né, do excedente dessa produção, e a outra parte ele tem que pagar o dono da terra. E isso, por vezes, gera desentendimentos e conflitos. O gato, também fora da lei, é o aliciador de trabalhadores, e esse aliciador de trabalhadores, uma vez promovendo falsas, né, promessas para esses trabalhadores e levando esses trabalhadores das suas regiões, dos seus estados de origem, para outras localidades, num sistema análogo à escravidão, também estão cometendo crime. Tranquilo, galera? Agora o grileiro, pessoal, ninguém vê. Só entendemos que as terras são griladas e que essas terras griladas proporcionam terríveis consequências no espaço agrário rural brasileiro. Professor, você tem um mapa da grilagem aí? Tem. Coloquei para você. Olha aí o slide cheio para você. O mapa da grilagem. Galera, é um mapa um tanto quanto poluído. Eu vou fazer aqui o contorno do território brasileiro para você ver. Já que o mapa está um pouquinho poluído, porque é um mapa mais técnico. Só um pouquinho de paciência. Pronto. Mais ou menos isso aqui, né? Ó. Pronto. Opa. Foi. Já é. Pronto. E observe.
A maioria das terras griladas estão justamente entre o estado do Maranhão e o estado do Pará, estado do Mato Grosso do Sul. Aonde o estado brasileiro realmente não consegue chegar. Aonde as autoridades brasileiras não têm posse ou poder sobre suas próprias terras, né? E segundo o último censo, 30 milhões de hectares de terras são griladas só no estado do Pará. Só no estado do Pará, 30 milhões de hectares de terras. Professor, eu não tenho ideia do que são 30 milhões de hectares de terra. Vamos lá. É exatamente o tamanho de todo o território da Espanha. Totalmente grilado, roubada terras públicas de patrimônio da União, que poderia ser distribuído para trabalhadores rurais para uso social da terra e colocado nas mãos de foras da lei, né? Indivíduos que roubam o Estado e também roubam o direito das pessoas de ter a sua própria terra. Daí, galera, nós temos tantos conflitos, porque temos tantas terras griladas e não temos um Estado eficaz, eficiente para combater tais práticas, beleza? Eu espero ter ajudado na compreensão deste assunto. Mais uma vez, um forte abraço. Continue com a gente aqui no canal, compartilhe, se inscreva no canal. A gente tem um portal muito massa aí para vocês, que já foi dado o endereço aqui, mas a gente dá de novo o endereço. O endereço é www, aí, já estão rindo ali da minha cara, porque toda vida eu esqueço, é www.noenem.br. É não? Errei. Isso vai ficar na gravação, tá? Aí, vai ficar na gravação, pessoal. Vamos lá, é www. Não é nem, olha, ela errou também, ó. Essa voz aí que você escutou é minha doce Larissa, minha amada esposa, né? Ela fica aqui me dando apoio psicológico, só isso que ela faz. Mas como que é a voz oculta vai falar? É noenem.com.br. Pronto, www.noenem.com.br www.noenem.com.br. Galera, aqui é assim, o mais divertido possível, o mais sem cortes possível para você. Um forte abraço no Enem BR, manda um abraço para você. Galera, tá chegando na hora. E agora é que você tem que se esforçar e tá com a gente, porque nós estamos juntos. Força, galera. Até mais.